Olá pessoal, então dando sequência aqui à nossa aula do dia 3/7 sobre rotulagem de alimentos, eu vou apresentar para vocês uma forma, um procedimento de cálculo e construção desses rótulos nutricionais com base no material da Anvisa que eu vou apresentar. Existem várias observações que eu vou fazer, eu preparei um material escrito que também vai ser apresentado aqui nessa videoaula, e a minha intenção é que ele sirva de referência para que vocês consigam, então, proceder com essa metodologia, ok? Então, vamos fazer aqui, vamos dar início. O material de origem, todo o material que eu estou apresentando está disponível no nosso Drive da disciplina, tá? E a nossa última atividade do curso será relacionada exatamente a essa aula. Tá? A gente vai fazer alguma coisa bem semelhante ao que eu vou apresentar para vocês. Esse aqui é o manual, né? O manual do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre a rotulagem de alimentos. E aqui vocês encontrarão todas as informações de quais produtos precisam ter rótulos, quais produtos são dispensados do rótulo, as regras de aproximação de casas decimais e assim por diante. E basicamente esse material ele é muito interessante, mas ele traz um exemplo de uma forma um pouco confusa. Então eu preparei para vocês uma videoaula com uma parte manuscrita, onde eu faço esses cálculos à mão, para que vocês possam então compreender melhor o que está sendo feito aqui no manual da Anvisa, ok? Basicamente, o livro, esse módulo, ele traz aqui um exemplo do que seria um rótulo nutricional, né? Então, a informação nutricional, ela deve aparecer aqui o tamanho da porção em gramas ou em ml, dependendo se for alimento sólido ou líquido, né? E aqui a gente vai ter o valor energético, então, dessa porção e o quanto que ela representa do valor diário de referência nutricional com base numa dieta de 2.000 quilocalorias. Na sequência, a gente vai ter, então, carboidratos, proteínas, as gorduras totais, onde pode ser dividida em gorduras saturadas e gorduras trans, né? No caso das trans, a gente não tem uma referência aqui. A fibra alimentar, sódio e outros minerais, se for o caso, né? De interesse da própria agroindústria, ok? E vitaminas. Então, basicamente, o manual ele vem com um exemplo da formulação de um bolo. Aqui ele está trazendo as medidas, né? Porções, né? Uma xícara de chá, ou dimensão de algumas medidas caseiras. Nós não vamos usar isso, nós vamos trabalhar com pesagem mesmo. E aqui ele vem o cálculo da informação nutricional passo a passo, ele vem com um exemplo do bolo, né? Do cálculo desse bolo aqui. Então nós vamos partir exatamente desta formulação aqui, desta fórmula, para poder calcular, então, o rótulo nutricional desse bolo. E aí eu vou dar algumas dicas e macetes para vocês, ok? Então aqui, ó, como calcular as informações nutricionais. Formulação do produto, o bolo, lá do nosso manual da Anvisa. Então ele traz lá os seus ingredientes, né? Farinha de trigo, açúcar refinado, água, ovos, gordura vegetal hidrogenada, coco ralado e fermento em pó. Aqui nessa primeira coluna, a gente tem a quantidade em gramas de cada um desses produtos. Repare que a quantidade desses produtos está na sua forma original, né? E aqui a gente tem a água adicionada para a formulação da massa, ok? Então, se você pensar que a partir da mistura desses ingredientes com a água, você vai ter uma massa de bolo e essa massa será assada. Então, ao final do processo, esse bolo assado, ele vai ter um teor de umidade que não necessariamente conterá esses 800 gramas de água e mais a água contida ou presente nos demais alimentos. Então, a minha sugestão
para simplificar o cálculo, seria que você considerasse, da forma como eu coloquei na segunda coluna, apenas os ingredientes da massa sem a adição de água, ok? Então essa aqui vai totalizar 2.860 gramas de ingredientes sem adição de água. Depois, quando esse bolo estiver pronto, a gente vai medir a umidade do bolo e saber quanto de matéria seca ele tem. Então nós vamos considerar esse 2.860 como se fosse o teor de matéria seca original desse bolo e vamos fazer as contas em cima desta quantidade, ok? Aí aqui eu só passei para porcentagem cada um dos ingredientes com base nos 2.860, como ele sendo 100%, tá? Então eu coloquei aqui a observação. Como não é possível saber quanto de água ficará no produto final sem medir, vamos fazer a conta sem levar em consideração a água adicionada à formulação, no momento do preparo da massa, ok? Depois que esse produto, que o bolo estiver pronto, a gente mede então a umidade do bolo e faz as correções dos níveis nutricionais que a gente calculou. Então, o primeiro passo é identificar a porção de referência. Então, o nosso rótulo será feito para uma porção de 60 gramas, o que equivale a uma fatia. Ok? Depois, lá no final, vocês vão ver o rótulo como vai ficar. Segundo passo é pegar a tabela da composição química dos ingredientes ou dos alimentos. Aí talvez alguns de vocês estejam se perguntando, mas aonde eu posso encontrar essas informações? Uma sugestão é essa tabela aqui, a tabela TACO, é a tabela de composição de alimentos, tabela brasileira de composição de alimentos, é a tabela TACO da Unicamp, aonde vocês vão encontrar aqui a composição nutricional da maioria dos alimentos que a gente utiliza nas formulações. Chegar aqui no começo da tabela, mais um pouquinho aqui para baixo. Então aqui, ó. Então aqui a gente tem o alimento, umidade, energia, proteína e tal. O que eu quero ressaltar aqui é que os valores energéticos expressos aqui na tabela, seja em quilocaloria ou em quilojoule, são expressos em termos de energia digestível, né? Então vocês lembram do fluxo da energia que a gente estudou aqui na disciplina de nutrição? Então essa tabela traz valores energéticos compatíveis com a energia digestível, ok? Lá na frente vocês vão entender por que dessa informação. Então voltando aqui, essa é a tabela que o manual da Anvisa traz para a gente. Então ele vai trazer essa tabela aqui. E se vocês repararem nela, a gente vai ter esse valor de 12 e esse valor de 11,8 que estarão diferentes aqui. É 126 miligramas de sódio e 11.800 miligramas de sódio para o fermento em pó e aqui para os ovos. Esta diferença, ela é apresentada no decorrer dos cálculos na tabela da Anvisa e muitos alunos que tentam acompanhar os cálculos por esse manual acabam tendo dificuldade porque ela apareceu errada aqui, né? Então aqui o valor é 11.800, ou deveria ser, e aqui 126. Eu fiz essa correção para vocês aqui no trabalho. Então aqui a gente tem os ingredientes: farinha de trigo, açúcar, ovos, gordura vegetal, coco ralado, fermento em pó. E aqui os teores de carboidratos totais, né? O teor de proteína bruta, gorduras totais, gordura saturada, fibra bruta e sódio. Na verdade, esses carboidratos aqui, eu falei carboidratos totais, mas ele se refere aos carboidratos não fibrosos, ok? Então não são os carboidratos totais, mas sim os carboidratos não fibrosos. Todas essas unidades aqui estão expressas em gramas por 100 gramas, ou seja, isso é uma porcentagem, né? Então 77,7 gramas em 100 gramas é 77,7%, e assim por diante. Com exceção da coluna do sódio,
que os valores são expressos em miligramas. Eu sempre vou fazer referência a esta unidade aqui lá na frente, ok? Então, dando sequência aos cálculos, a gente monta uma nova tabelinha, onde a gente coloca os ingredientes do nosso bolo, com exceção da água, obviamente, né? Porque vamos trabalhar sempre nos materiais originais aqui, que eu estou chamando de 100% de matéria seca. Está entre aspas, porque tecnicamente não é 100% de matéria seca, porque ovos contêm água, né? Gordura vegetal, coco ralado, sempre vai ter um teor de umidade. Mas vamos considerá-los assim, ok? Então aqui a gente tem as quantidades, totalizando 2.860 gramas de ingredientes. E aí nós vamos calcular então o teor, a quantidade de carboidratos não fibrosos presentes na farinha de trigo. A gente sabe que a farinha de trigo, então são 1.000 gramas de ingredientes, que multiplica 77,7% ou 0,777. Isso dá 777 gramas de carboidratos não fibrosos. O açúcar, 800 gramas de ingrediente, vezes 0,999, que dá 799,2 gramas de carboidratos não fibrosos. E aí a gente vai preenchendo a nossa tabela, fazendo exatamente essas contas da mesma forma. Totalizando a coluna dos carboidratos, nós vamos ter 1.635,43 gramas de carboidratos não fibrosos. Aqui isso é amido, tá? Se 2.860 representa 100%, 1.635,43 gramas equivale a X. Esse valor de X é 57,183% para os carboidratos. Então, nessa linha de baixo na tabela, eu estou apresentando o percentual dos respectivos nutrientes com base na matéria seca, sem considerar a água. Lá depois, no final, nós vamos fazer essa consideração. E aí, fazendo a conta da proteína, a gente segue o mesmo procedimento. Então, está aqui, como calcular a proteína. Farelo de trigo, 1.000 gramas vezes 0,094, 94 gramas. Então, a gente vai lá e coloca 94 gramas. O açúcar não tem proteína, então ficou zero. Ovos vai ser 12,5%. 12,5% vezes 500 gramas de ovos, 62,5. E assim por diante, nós vamos marcando, então, os teores as quantidades de proteína nessa formulação. Totalizando 166,3 gramas de proteína, o que na regra de 3, onde 2.860 é 100%, 166 é Y, né? Então isso dá 5,814% de proteína, considerando 100% de matéria seca, ok? E aí, dando sequência então ao nosso cálculo, a gente tem aqui gordura total, aonde os teores de gordura de trigo, açúcar, ovos, gordura vegetal, coco ralado são calculados da mesma forma, né? Com seu total, sempre em gramas, e embaixo os percentuais e fibra bruta. A diferença que nós vamos encontrar é a seguinte: aqui no sódio, os valores são expressos lá na nossa tabela nutricional em miligramas. Então, para facilitar o cálculo, você pega as 3 miligramas, divide por 100 e multiplica por 1.000, né? No caso da farinha de trigo. Então, tá aqui, ó, como calcular o sódio. 1.000 miligramas vezes os 3 dividido por 100 vezes 1.000, 30 miligramas. Observe a unidade aqui. Sempre o nosso resultado aqui vai estar em miligramas. Fazemos a mesma coisa para o açúcar, para os ovos, tá? E vamos ter um total, então, de 7.788 miligramas de sódio nessa mistura. Lembre-se que esses valores que aparecem em amarelo aqui foram corrigidos para ficarem iguais aos cálculos que são apresentados no manual, ok? Então isso dá 0,2723% de sódio em 100% de matéria seca, ok?
ok? Então, nossa tabela de composição nutricional está pronta, porém, os dados aqui estão expressos em 100% de matéria seca. Agora falta, então, considerarmos o quê? Agora que calculamos a composição do bolo sem considerar a adição de água, devemos corrigir os teores calculados para o teor de umidade do bolo após assado. Então, o bolo pronto tem 34,067% de água e 65,933% de matéria seca. Esse é o teor de umidade do bolo que foi apresentado no material da Anvisa aqui da rotulagem, tá? Então, estou seguindo o mesmo exemplo para ficar compatível. Então, assim, os teores calculados em matéria seca, eles deverão ser multiplicados por 0,65933. Então, a gente pode montar uma tabelinha: carboidrato, proteína, gordura total, gordura saturada, fibra alimentar e sódio. Aqui são os teores em 100% de matéria seca. E aqui a gente vai ter os teores já multiplicados por 0,65933. Então, estes teores são os teores equivalentes ao bolo, considerando o teor de umidade que ele contém, ok? Uma vez que a gente tem esses valores calculados, basta então multiplicar 37,7% de 60 gramas, que é o tamanho da nossa porção, nós vamos ter a quantidade de carboidratos nessa fatia de bolo, que é o tamanho da nossa porção. Depois a proteína, 3,83%, isso é 0,08333 vezes 60, dá 2,99 ou 2,29 gramas de proteína e assim por diante, ok? Então a gente consegue calcular aqui os teores ou as quantidades de carboidrato, proteína, gordura total e gordura saturada dessa porção de 60 gramas, aqui já considerando a umidade, né? Nós fizemos a correção aqui, ok? Uma observação aqui, como a gente tem 0,2723%, que corrigindo para 65,93% de matéria seca, dá 0,1795. Isso você divide por 100 vezes 60, vai dar 0,107 gramas ou 107,7 miligramas de sódio, ok? Bom, agora a gente tem que considerar uns valores de referência para dizer lá no rótulo quanto que a ingestão desta porção de alimento ou de bolo representa das necessidades diárias de um indivíduo médio, considerando 2.000 quilocalorias de energia. Esse é o valor de referência para a ingestão, para cálculo da ingestão de carboidratos, proteínas, gorduras totais e assim por diante. E aqui a gente tem, então, os valores de referência considerados utilizados aqui no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem algumas diferenças. Em alguns locais, a maioria deles vai trabalhar com 2.500 quilocalorias, mas não é o caso aqui, tá? Então, assim, o carboidrato, se 300 gramas representa 100% do valor diário de referência, a fatia de bolo que tem 22,62 gramas de carboidratos representa X. Isso dá 7,54 e a gente vai ver que o manual sugere um arredondamento para 8. 8% seria o quanto que a fatia de bolo fornece de carboidratos em relação à referência de 300 gramas, ok? Fazemos as mesmas comparações com a proteína, com a gordura total, né? Sempre pegando o valor de referência como 100% e o valor calculado para a fatia e fazemos o arredondamento. Então, a proteína a gente fica com 3%, a gordura total com 11%, a gordura saturada, isso dá 9,22%, mas não há um valor determinado de referência. E a fibra alimentar, a gente fica com 3%. E o sódio, a referência de 2.400 miligramas é o 100%. Como a gente tem 107,7 miligramas nesta fatia, a gente acaba tendo um percentual de referência aqui de 5%, então, da ingestão diária de sódio
vindo proveniente desta fatia de bolo, ok? E aí falta então o cálculo do valor energético. Bom, para o valor energético, o manual sugere valores de 4, 4 e 9 quilocal por grama para carboidrato, proteína e gordura, respectivamente. O que eu quero chamar a atenção é que estes valores sugeridos no manual, eles tendem a se aproximar ao valor correspondente à energia digestível destas frações observadas nos alimentos para a nutrição humana, ok? O único senão aqui seria essa aproximação da proteína para 4 quilocaloria por grama, que poderia ser considerada até 5 quilocaloria por grama como energia digestível, mas como o manual sugere trabalhar com valores de 4, 4 e 9, eu vou manter isso aqui na nossa videoaula, ok? Então, como é que se faz a conta? Bom, cada 60 gramas de bolo, que é a nossa fatia, ela tem 22,62 gramas de carboidrato, 2,29 gramas de proteína e 5,94 gramas de gordura. Multiplicado por 4, 4 e 9, a gente vai ter um total de 153,137 quilocalorias em 60 gramas. Essa é a densidade energética, ou valor energético da nossa porção, ok? Então, como o valor de referência é 2.000 quilocalorias por dia, isso é o 100%, 153 dá X, isso dá 7,65, aproximadamente 8% do valor de referência diário, ok? E aí cabe, então, aqui o preenchimento do rótulo. Então, o rótulo nutricional vai ter lá porção de 60 gramas, uma fatia, né? Valor energético 153, o que equivale a aproximadamente 8% do valor diário de referência. Carboidrato 22,62, o manual arredonda isso para 23 gramas e aproximadamente 8%. Aqui eu não arredondei, mas eu vou mostrar a tabela lá no manual. A proteína 2,3 gramas com 3%. Gorduras totais de 5,94, 11% e assim por diante, né? Então aqui a gente tem o rótulo calculado para 60 gramas desse bolo, já corrigido para a umidade do material ou do alimento. Então isso a gente pode fazer com salgados, com todo tipo de alimento que requer um preparo, o forno, o cozimento, alguma coisa que venha a desidratá-lo. Então a gente pode considerar a sua parte original, sem a participação da água, e depois corrigir esse teor de umidade no final, ok? E voltando aqui na tabela de rotulagem, o rótulo final aqui do... Vou chegar aqui, né? Vai estar aqui. Então, informação nutricional, 60 gramas, o nosso deu 153, aqui 156, é uma questão de aproximação, 8%, 23 gramas, 8%, 2,3, 3%, né? Mesmo rótulo. Então, eu espero que com essa videoaula fique mais fácil compreender como se chegar a esses valores, né? Mostrando o que a gente tem de diferença aqui, é que a gente pode lançar mão de trabalhar sem a água presente e fazer essa correção no final, né? Então, ao final dessa videoaula, o que eu vou propor para vocês é uma atividade semelhante aos cálculos que eu fiz. Eu vou passar uma formulação para vocês e vocês vão calcular, então, para mim, o rótulo nutricional. Eu vou dar uma fórmula, o tamanho da porção, né, os ingredientes, e vocês vão fazer, então, e a umidade final, né, do produto, e vocês vão fazer um cálculo dessa exatamente da forma como eu apresentei para vocês aqui. Vocês podem fazer isso à mão, escanear, né, ao invés de digitar isso, talvez fique mais fácil. E aí vocês vão postar esta atividade no link correspondente lá no nosso ambiente Ava, e essa vai servir como a nossa segunda nota da disciplina, ok? Então, um abraço a todos
Eu agradeço a atenção e qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp. Se quiser discutir este assunto, a gente agenda e trata diretamente lá aqui no portal de atendimento de alunos, né? Aqui no chat, né? E desejo sucesso a todos e agradeço a participação de vocês nessa videoaula. Ok? Muito obrigado.